Seria mais fácil gravar vídeos com diabretes da Cornualha, no caso, do que com a Hermione, mas é o que temos. Seja bem-vindo ao Herbologia e Poções. Eu sou o professor Helder Carvalho, seu professor de Herbologia e também de Poções. Não é à toa que o nome do canal é esse, não é mesmo? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Metabolismo de Criaturas Mágicas. E hoje a gente vai falar sobre a introdução ao metabolismo dessas criaturas. Na aula de hoje você precisa sair daqui sabendo mais sobre detalhes metabólicos que acontecem dentro das suas células e também dentro das células dos bruxos e daqueles animais todos que a gente vê no filme do Newt Scamander. E hoje nós vamos começar uma série sobre metabolismo, da qual fazem parte desde o estudo da introdução ao metabolismo até mesmo as vias metabólicas. A aula de hoje só não vale para dementadores e ínferes, que daí é um metabolismo mais avançado, que tem a correlação com defesa contra as artes das trevas, e daí a gente deixa para estudar isso outro dia. Para começar então, eu quero te fazer uma pergunta. Você, por exemplo, quando pensa no tema metabolismo, que é um tema muito comum, todos os professores vão conversar com vocês sobre isso na faculdade, no ensino médio, seja o que for, não importa. E eu tenho absoluta certeza que quando você escuta a palavra metabolismo, você se lembra disso daqui, ó. Tipo daquele seu amigo como o Rony Weasley, que come que nem um dragão europeu e permanece magro até o final da temporada, no caso, né? Ou então, aquela sua amiga, ou pode ser até você, que sente o cheiro de uma folha de alface e acaba engordando em umas 300 gramas. Uns 300 gramas só para desencargo de consciência. Triste, né? Então, isso é o que a gente pensa na prática, é o que a gente pensa no dia a dia, de maneira corriqueira sobre metabolismo. Mas eu, hoje, como seu professor, eu tenho um objetivo e quero que você saia desse encontro de hoje com isso na cabeça. Quando você pensar em metabolismo, eu quero que você pense nisso daqui. Que é fazer você pensar metabolismo do ponto de vista da célula. Exatamente. Se você conseguir refletir sobre metabolismo e olhar para essa ilustração que você está vendo agora, eu vou atingir meus objetivos de hoje. Eu sei que você deve ter feito uma cara parecida com essa da Hermione, não é mesmo? Mas fica tranquilo, porque tem um monte de informação nesse esquema, que é um livro de bioquímica, e até o final da aula de hoje você vai entender cada uma dessas informações. Para a aula de hoje a gente vai precisar de alguns livros, e as obras necessárias serão estas a seguir. Princípios de Bioquímica de Leninger, um livro famoso aí no mundo inteiro, tudo bem? Todo mundo conhece, daqui no Brasil, no Canadá, e na Europa e na Austrália, tá? Todo mundo conhece ele. Segundo livro, História da Magia, aí da Batilda Bagshot, finada Batilda. Hashtag saudades Batilda. Que a gente viu que teve um fim um pouco trágico, mas daí não quero falar sobre spoilers das obras. Terceiro livro, Biologia de Campbell, que eu também vou utilizar hoje para aula. E por último, e não menos importante, ela que é da USP, se não me falha a memória, da Universidade de São Paulo, Anita Marzocco, com seu livro Bioquímica Básica. Tudo bem? Bota isso toda na mochila e partiu para aula. Sabe quando você vai estudar um assunto e não faz ideia do que aquilo significa? Então, vou sugerir da gente olhar a palavra metabolismo num dicionário. E daí, a partir disso, a gente começa a pensar sobre. Dá uma olhadinha. Do ponto de vista químico, diz que metabolismo é a mudança na natureza molecular dos corpíceos. Dê uma olhada aqui. Do ponto de vista bioquímico, que daí já nos interessa um pouco mais, diz que é um conjunto de transformações através dos quais se faz assimilação e desassimilação de substâncias necessárias à produção de energia. Gente, uma definição, pelo amor de Deus, de dicionário, olha quanta coisa legal ela traz. Só chamando a atenção, está dizendo que metabolismo é um conjunto de coisas. Então, metabolismo, sempre que você pensar, vai envolver um monte de reação química, várias vias metabólicas. Então, você pensa que o tema metabolismo é muito amplo. Isso o dicionário já mostrou. Segunda coisa, ele usa dois verbos que são duais: assimilação e desassimilação. Toda vez que você estiver estudando metabolismo, você pensa que ele sempre vai refletir obtenção e liberação de energia. Sempre vai ter duas facetas, e a gente vai explorar mais essas facetas adiante. Mas você já coloca na sua cabeça que falou de metabolismo, você tem que lembrar de dois tipos e duas etapas e dois processos que são espelhados, eles são duais.
Mas a gente vai dar uma evoluída. Eu vou mostrar para vocês agora alguns livros e a gente vai falar um pouco sobre essas definições. Por exemplo, se eu for para Morin, Bioquímica de Morin, que é um livro lindo. Não mostrei a capa, mas qualquer dia desse eu faço um review para vocês, tá? Editora Person, patrocina nós. Diz aqui que em Bioquímica de Morin é um processo geral por meio do qual sistemas vivos adquirem e usam energia livre para realizar suas funções. O metabolismo é toda a rede de reações químicas realizadas pelas células vivas. O que eu acho engraçado e que é muito óbvio, mas a gente não pensa. Você reparou que o Bioquímica de Morin, ele, durante 2 momentos ele coloca células vivas, tipo na primeira frase e na segunda também. Na primeira, sistemas vivos e na segunda, células vivas. Daí eu não sei se você refletiu sobre isso, mas só tem metabolismo quem tá vivo, tá? Daí você fala assim, gente, não tô assistindo um vídeo para ouvir essa frase, mas assim... por que eu desconsiderei ínferes, que são aqueles mortos, né? E dementadores também? Por causa disso, só tem metabolismo ativo quem está vivo e, consequentemente, vai se esforçar para viver e vai lutar contra as intempéries do ambiente. A gente já fala sobre isso. Mas, basicamente, o que caracteriza... Uma das coisas que vai caracterizar seres vivos é a presença de metabolismo. Fica a dica. Diz aqui também, se a gente for olhar a Anita Marzocco, da Bioquímica Básica, vamos ler a frase dela para a gente refletir melhor. Para manterem-se vivos e desempenharem funções biológicas, e daí, meu filho, você inclui reprodução, fabricação de proteína, divisão celular, fabricação de organela, reparo, apoptose e qualquer coisa do tipo. Tudo bem? Os organismos necessitam constantemente de energia. Não é à toa que comemos todo santo dia, comemos com prazer. A manutenção desse estado contraria a tendência termodinâmica natural e só pode ser conseguida às custas de energia. Professor, ela falou termodinâmica natural. O que é isso? Vamos explicar. Usaria um exemplo trágico, mas vamos imaginar que no Rio de Janeiro, que é onde estou nesse momento, está fazendo um calor de 40 graus. Se porventura eu encontrar um pombinho, pense num pombinho, ok? Morto na rua do Rio de Janeiro, quanto estará o corpinho, quanto estará em termos de temperatura, o corpinho deste pombo? Certamente com a mesma temperatura do ambiente. Ou seja, ele está seguindo a tendência da termodinâmica do ambiente. Ou seja, um presuntinho, um cadáverzinho, né, de um pombinho, se ele estiver num Rio de Janeiro que está medindo 40 graus de temperatura, o corpinho desse pombinho morto também estará medindo a mesma temperatura. Coisa que não aconteceria se ele for vivo, não é mesmo? Exemplo prático. Se você está no Rio de Janeiro e está com 40 graus Celsius lá fora, a gente sai, e você também vai sair na rua e não vai ficar com 40 graus de temperatura. Você não vai ter febre por sair, porque você tem processos que regulam a sua temperatura. Ou seja, você contraria a tendência da termodinâmica natural. Gente, se fosse assim, pelo amor de Deus, né? As pessoas da Europa congelariam, e elas não congelam. Tudo bem que usam agasalhos, mas elas se expuserem a determinada temperatura fria, não é por isso que ela vai congelar, ela vai chegar naquela mesma temperatura. Quando a gente olha para o Leninger, por exemplo, eu trago aqui uma definição bem simples, bem singela, apesar do Leninger ser uma das obras mais complexas que a gente tem. Diz assim, que a atividade celular altamente coordenada, e isso é feito por vias metabólicas. Eu só trouxe essa pincelada do Leninger porque eu preciso dizer para vocês que a gente estudar metabolismo tem que obrigatoriamente ter um conhecimento sobre vias metabólicas. E o Leninger vai ajudar muito a gente a entender todos esses processos. São várias vias e a gente vai falar disso na parte 2 da aula. E para finalizar eu trago um trecho da obra do Newt Scamander que diz que é um conjunto de reações químicas que ocorrem nas células e que as permitem manterem-se vivas, crescer, produzir magia e dividir-se. O Newt Scamander, você sabe que é um magizoologista maravilhoso, super conhecido no mundo bruxo e sim, ele falava de animais e criaturas fantásticas. Então o processo metabólico vai valer para o seu cachorro, para um unicórnio, para uma fênix, para um bruxo ou para um trouxa. Vale para todo mundo. Lembra, se está vivo, tem metabolismo presente.
Toda vez que o seu professor tocar no assunto de metabolismo, ele sempre vai falar para você que esse processo metabólico vai se dividir em duas etapas. Que etapas são essas, professor? Dá uma olhadinha aí. A gente tem o anabolismo e o catabolismo, tá? Já vou explicar melhor o que são esses processos. E alguns autores talvez não usem, ou até mesmo alguns professores, eles não usem esse nome de anabolismo e catabolismo. Então eu estou dando aqui sinônimos. A gente pode ter anabolismo sendo utilizado também com biossíntese, então são sinônimos. Se eu estiver falando de uma rota metabólica que fez uma biossíntese de uma molécula X. Sim, eu estou falando de anabolismo. Se eu falar de degradação ou quebra, qualquer nome parecido com esse, daí eu já estou falando do processo de catabolismo. Tudo bem? Então são palavras que são sinônimos. As obras podem utilizar ou uma ou outra. Voltando na meta da aula de hoje, que é olhar para esse esquema, que é um livro de bioquímica, e poder entender, eu vou chamar a atenção que o catabolismo e o anabolismo estão aparecendo aqui, ó. Se você reparar, eu tenho na seta vermelha o processo catabólico, na seta azul o processo anabólico, e vamos olhar para isso agora e tentar entender. Toda vez que eu falar em anabolismo, eu estou fazendo um processo de construção. Significa, por exemplo, que o meu corpinho recebeu moléculas e irá construir a partir dessas moléculas uma molécula maior. Por exemplo, recebi uma alimentação com glicose, ácidos graxos, aminoácidos dentro das proteínas. Eu posso, por exemplo, pegar essas moléculas, quebrá-las em partes menores e depois decidir como eu reconstruo isso. Por exemplo, anabolismo muscular. Quando você está malhando, por exemplo, nas academias da vida, você acaba consumindo proteína ou tomando suplementação de BCAA, que são aminoácidos, e depois você pega essas moléculas e constrói o seu bíceps. Tudo bem? O processo catabólico já é o inverso disso, por isso que eles são duais. No processo catabólico, o que a gente tem? A gente tem uma molécula maior, geralmente com energia dentro dela, e o corpo pega essa molécula, vai fracionando, quebrando em pedacinhos menores, e desse processo de quebra a gente assimila, a gente pega a energia que estava dentro dessa molécula. O exemplo, acho que mais basicão disso é a gente pensar numa molécula de glicose, tudo bem, que é um alimento que a gente consome basicamente todo santo dia, a não ser aquela sua amiga que está fazendo uma dieta zero carbo, mas isso é outro assunto. A gente pega uma glicose, quebra ela em partes menores e com isso vai tirando energia dali de dentro. Isso, por exemplo, é um catabolismo. Deu para entender? A Batilda Bagshot, na História da Magia de Harry Potter, ela já aborda o assunto de Ouroboros. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas se você não ouviu, meu filho, você tem que ler o livro da Batilda. Os Ouroboros, dentro do universo da magia, eles são sempre representados por uma serpente que está mordendo a própria cauda. Isso significa que é um processo que não tem fim, um processo cíclico. Ele faz refletir sobre muita coisa. Mas aqui na aula de hoje eu quero que você perceba que anabolismo e catabolismo são um processo cíclico e sem fim e que se repete e se repete. Não existe catabolismo sem anabolismo num ser vivo e o contrário também não. São processos que estão atrelados, como a boca da serpente mordendo a cauda dela. Agora, então, para explicar um pouco melhor isso, dá uma olhada nessas definições que eu vou colocar para você. O anabolismo ou a biossíntese pode ser definido como um processo no qual as biomoléculas são sintetizadas a partir de componentes que são mais simples, e para isso a gente tem que usar energia. Já no processo de catabolismo, então chamado de degradação, a gente tem um processo no qual os nutrientes e os constituintes celulares vão ser quebrados para a gente aproveitar partes menores, para aproveitar o que está ali dentro, e com isso a gente vai gerar energia, geralmente realizando uma oxidação. Ficou claro isso? Quando a gente pensa em metabolismo, tenha em mente que esse metabolismo é um processo geral, um processo complexo, que células vivas fazem. Para você estar vivo, você precisa ter ali um metabolismo presente. Depois que você se lembrar disso, divida o metabolismo em duas etapas. Lembra do Ouroboro? Etapas que se complementam, que estão uma vinculada com a outra. A primeira se chama anabolismo, é um processo de construir biomoléculas. A segunda se chama
catabolismo, é um processo de quebrar biomoléculas. Quando a gente está fazendo o anabolismo, existe, por exemplo, a utilização de energia. Gente, ninguém constrói músculo se não tem um bocado de energia presente, não é mesmo? Da mesma maneira, para quebrar, a gente vai pegar uma biomolécula, que geralmente o corpo vai ter interesse, quebrá-la em partes menores e com isso a gente vai conseguir retirar a energia dali de dentro. Então no anabolismo a gente usa energia e no catabolismo a gente ganha a energia. Eu sei que nesse momento vai ter algum aluno que vai fazer essa pergunta para mim. Ok, professor, mas o que é energia? Me explique, porque até então energia para mim é um troço que, tipo, energia bateu, energia não bateu. Fale mais sobre isso. Gente, explicar energia é uma coisa muito interessante, eu gosto desse desafio como professor. Porque parece difícil, só que não. Vamos por partes. Dá para definir energia como sendo qualquer coisa que mude a natureza de um corpo ou que cause uma mudança. Pensa assim, é algo... Como definir este algo? Como definir energia se é um troço tão abstrato? É simples. Se alguma coisa bater na minha mão e mudar a minha mão de configuração, isso é uma energia. Se causar uma mudança, é uma energia. É claro que minha mão se transformar, isso seria a aula de transfiguração, não é isso que a gente está falando. Mas você pensa do ponto de vista celular. Quer ver? Sabe o ultravioleta, também conhecido como raios ultraviolentos? Então, eles saem do Sol, vêm aí, viajam durante um bocado de tempo até chegar aqui na Terra. E eles, por exemplo, vêm no espectro, basicamente ali próximo do espectro de luz, incide no nosso corpinho que está na praia e pode lesionar algumas células. Você já ouviu falar que o UV pode afetar o DNA? Significa que é alguma coisa que chegou no seu DNAzinho e mexeu, torceu, causou mutações, causou mudanças. Então a gente pode chamar o ultravioleta de energia. A iluminação, por exemplo, aqui da minha sala de aula, ela me afeta? Claro que me afeta. A iluminação vinda das velas ou então das lâmpadas que eu tenho aqui, elas vão incidir lá na minha retina e vão mexer no corpinho de algumas proteínas e de algumas moléculas que eu tenho lá nas minhas células fotorreceptoras. Então, tipo, ela causa mudança. Quando eu pego, por exemplo, o calor e coloco ele sobre a minha pele e fica vermelho, tá mudando, tá causando uma vasodilatação. Então, o infravermelho também causa mudança em mim. Logo, ele é o quê? Energia. E agora eu vou pedir para você olhar para esse esquema daqui. Eu tenho um esquema do Leninger, tá? Onde ele está mostrando um monte de coisa. No meio aí você está vendo basicamente a bandeira do orgulho gay, que são as cores do arco-íris, tá? Numa das pontas eu tenho a cor vermelha. Então esse processo todo, assim, toda essa disposição colorida, a gente vai chamar isso de luz visível. E a luz visível é uma energia. Depois do vermelhinho, que está aqui numa das pontas, e essa energia eu estou medindo em comprimento de onda em nanômetros, abaixo do vermelho, eu tenho, por exemplo, o que eu defino como calor, o infravermelho, tá? Não é à toa que o calor é considerado quente, assim como o vermelho é uma cor quente. Eles se associam por conta disso. Lá na outra extremidade, se a gente for para cima da cor que a gente considera como violeta, a gente tem o raio ultravioleta. Tudo bem? Tem outras, tem raio-x, tem micro-ondas, onda de rádio, tem várias. A gente pode, inclusive, um dia fazer uma aula só sobre energia, para explorar melhor isso. Mas, basicamente, é isso. As plantas, por exemplo, elas pegam essa energia que vem da luz visível do Sol, confeccionam moléculas... Eu vou dar um exemplo. Pensa numa plantinha... Aqui, olha, minha moreira silvestre. Minha moreira silvestre vive... Por quê? Ela pega uma luz que está vindo do Sol... confecciona, então ela pega uma energia, tudo bem? A luz é energia. Ela pega isso, faz uma rota metabólica específica, fotossíntese, e com isso ela sai fabricando moléculas, por exemplo, de glicose. E depois eu vou, não na moreira, posso ir na moreira, que daqui a pouco ela já vai dar frutos, inclusive. Posso pegar coisas que ela fabricou como frutos e comer. E isso eu estou adquirindo energia. Então, se você reparar,
a energia, ela nunca pode brotar do nada e desaparecer do nada. Ela vai sendo transferida passo a passo. Então, por exemplo, uma molécula de glicose tem energia, professor? Tem. De onde veio? Geralmente a planta pegou isso de uma energia do sol e passou para a comida, e da comida vem para mim, e de mim eu faço energia química que contrai o meu músculo, que me faz viver, que me faz pensar. Resumindo, a energia vinda dos alimentos, das plantas, basicamente vão passando pela cadeia alimentar. Aqui, por exemplo, você consegue visualizar o Lumos do Harry Potter, que é um feitiço feito por varinha que está fazendo uma emissão energética para a luz do espectro visível. A diferença aqui é que a magia também é considerada uma forma de energia, não diretamente a energia que a gente está abordando hoje, mas uma outra. Então você pensa que o ato mágico do Harry Potter, a magia, que é uma forma de energia dele, cria na ponta da varinha uma outra forma de energia, chamada de luz, ou espectro visível. Deu para entender isso? Uma energia se transformando em outra. A luz, por sua vez, vai incidir no livro e vai bater na célula da retina dele, que vai passar um impulso nervoso, e com isso o Harry consegue ler livros com a sua varinha. É fantástico, não é? Eu acho que estudar biologia é uma coisa muito legal, ainda mais nesse universo do Harry Potter. Vamos recapitular. A gente já consegue olhar para o esquema, já consegue entender que existe ali um ciclo de anabolismo com catabolismo, isso já está muito claro para a gente. Vimos também que tem energia rolando ali dentro. Agora, especificamente, eu preciso falar sobre moléculas energéticas, ou nossos famosos galiões de energia. Os galiões de energia estão aparecendo nesse esquema, se você reparar, nesses círculos centrais, onde você está lendo ali ADP, ATP, NAD, NADH, NADPH, NADP, FAD, FADH2. Isso são as moléculas de energia que rolam por dentro do seu corpo. E eu preciso falar melhor para você sobre isso. O que acontece? A gente, assim como os bruxos lá em Gringotts, decidem guardar suas riquezas na forma de moedas, que são os galiões, e acumular isso, o corpo vai fazer um processo muito parecido. Basicamente, você pega o alimento, ele te dá uma certa energia, você pega a energia desse alimento e guarda dentro dessas moedazinhas, que são as nossas moléculas energéticas, ou galiões energéticos. Existem vários, e hoje eu vou mostrar alguns deles para vocês. Quando você quiser usar essa energia, você geralmente pega essas moedinhas, faz um processo no seu corpo, tipo, vou construir um músculo para o Projeto Verão 2020. Daí você pega essas energias, usa, descarrega essas moedinhas e depois elas precisam ser recarregadas de novo. Por isso que a gente observa aqui um ciclo. Reparem que o ATP, que eu acho que é o mais famoso de todos, pode ser utilizado num processo de anabolismo, por exemplo, construção muscular, mas depois ele descarrega, ele vira ADP. Mas não tem problema, que futuramente você vai comer, vai pegar mais nutriente, energia, e o ADP vai voltar a ser ATP. Viu que simples? Fácil, fácil. Na aula de hoje eu preciso mostrar para vocês 6 tipos de galeões diferentes, ou seja, 6 tipos de moedas energéticas diferentes, que são as moedas que a gente vai conversar aqui nessa série de vídeos que está abordando metabolismo de criaturas mágicas. A primeira e mais famosa de todas é o ATP. O ATP é esse primeiro galeão, tudo bem? Dessa cor verde. Significa que quando ele estiver carregado de energia, a moleculinha, vamos chamar de moleculinha, está na forma de ATP. Quando essa molécula descarregar e estiver sem energia, ela vai ficar no formato de ADP. O nome aqui de cima se refere à molécula descarregada, ou seja, adenosina difosfato. Um ATP tem a equivalência de 1 ATP. Isso é óbvio, mas daqui a pouco vai ficar mais claro. É que eu estou tentando criar uma correlação energética. Tudo bem? Então ATP está valendo ATP mesmo na casa de câmbio de Gringotts. Fechou? Vamos chamar de molécula energética. É a única, professor? Criatura, claro que não é a única, sobretudo para você agora que está na universidade. Você acha que a vida seria fácil? Você acha que o seu diploma vai ser tão simples? Claro que não, a gente vai precisar conhecer outras, mas eu estou aqui para facilitar a sua vida. Partiu segunda molécula de energia. Eu tenho aqui uma outra que eu não sei se você já ouviu falar no ensino médio, mas ela se chama GTP.
tá? A guanosina difosfato na forma descarregada ou a trifosfato na forma carregada é uma energia muito comum, tá? Eu me recordo, por exemplo, que tem porções do citoesqueleto dentro da sua célula que vai utilizar, a gente vai ter rota de sinalização que vai contar com a GTP envolvida, então é uma outra maneira de ter dinheirinho. Pensa assim, tudo bem? Aqui dentro dessa série de vídeos, o GTP não vai ser... meio que vai ser trocado. Você pode pensar que um GTP, por exemplo, numa casa de câmbio. Você sabe o que é casa de câmbio? É quando você traz um dinheiro e troca por outro dinheiro. Na casa de câmbio do Gringotts, dentro do seu corpo, você pode em alguns momentos trazer um GTP e trocar por um equivalente de ATP, tá? Porque acaba que as células preferem e utilizam mais a molécula do ATP. Por isso que eu tenho que ficar mostrando essa proporção. Tipo, professor, R$1 valem quantas moedinhas de centavos? Tipo, valem 2 moedas de 50 centavos, entendeu? Você fica trocando uma coisa por outra. A terceira molécula energética é uma chamada de UTP, que se chama uridina difosfato na sua forma descarregada ou trifosfato na sua forma carregada. É também uma molécula energética que tem como característica de ter energia o fato de ter 3 fosfatos. Se você reparar, os 3 galeões de cima, eles se equivalem. Como, professor? Sim, se você reparar, quando eles têm 2 fosfatinhos, eles estão descarregados. Quando eles têm 3 fosfatinhos, eles estão o quê? Carregados. Isso significa que a energia contida na molécula está no terceiro fosfato. Essa é uma característica que reúne todos os galeões de cima. São só esses? Com certeza que não. Vamos observar agora os de baixo, que são um outro tipo de galeão. A gente tem a molécula, por exemplo, de NADH. E a molécula de NADH tem um nome gigantesco, ó, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. O NAD ou NADH vai ser um galeão que vai aparecer, por exemplo, em reações que contam com aceptores de hidrogênio. O que é isso, professor? É uma molécula que faz o quê? Que recebe e acalenta o hidrogênio. É mais ou menos assim. A molécula de NAD, às vezes está lá, tipo, na dela descarregada. Quando, de repente, ela consegue receber um hidrogênio dentro do seu corpinho. Isso significa que ela passa para o formato carregado, que não é mais o NAD, mas é o formato de NADH. As próximas moedas, os próximos galeões da fileira de baixo, todos vão apresentar uma correlação com o hidrogênio. E por isso, os 3 que vêm a seguir, né, que estão aqui na linha de baixo, todos eles são aceptores de hidrogênio. Partiu para a quinta moedinha. Bem, NAD e NADH, então tem que ter FAD com FADH. A flavina, adenina dinucleotídeo descarregada, ela pode se carregar e virar o FADH. Tá? Se você reparar, agora você consegue ter uma perspectiva. Professor, se eu chegar no Gringotts com um NADH, eu posso trocar por ATP? Sim, este valor está arredondado, futuramente a gente vai ver que é um fator um pouco mais fracionado, que é um valor, né, um pouco mais fracionado, mas é como se você pudesse chegar com um NADH no Gringotts, entregar para a mão dos doentes e eles devolverem para você 3 ATPs. Tá vendo como dá para fazer troca, dá para fazer câmbio? Da mesma maneira, o FADH. Se você chegar com um FADH para o Gringotts do corpo, ele te devolve de maneira arredondada 2 unidades de ATP. Deu para entender isso? E mais uma vez, qual a diferença de FAD para FADH? É justamente isso, foi recebido um hidrogênio, por isso aceptor de hidrogênio. E por último, e não menos importante, o último galeão é o NADP, que quando se carregar vai ser chamado de NADPH, também um aceptor de hidrogênio, e ele tem aí um nome maior, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Deu para entender isso? A gente não vai trocar, pelo menos nas vias metabólicas aí que a gente vai estudar, o NADPH por ATP, por isso que tem um asterisco aí, porque não é muito comum fazer isso. Resumindo, eu uso ATPs, GTP, UTP, NADH, FADH ou FADH2, se você quiser. Você usa basicamente para fazer crescimento. Olha só, a nossa bruxa mais inteligente de Hogwarts. A gente usa para fazer músculos,
Neville, você realmente nos chocou com essa evolução, não é mesmo? A gente usa para poder fazer o trabalho dos neurônios, para produzir memórias, para produzir redes neurais. Daí tá aí o Dumbledore frente à penseira. E a gente usa, inclusive, com bioluminescência, que é comum em alguns tipos de animais fantásticos. A gente tem, por exemplo, os leprechauns. Pensa em duendes irlandeses, que eles emitem de maneira muito considerável bioluminescência. Aqui no mundo dos trouxas a gente também tem vagalumes, que seria um processo muito parecido. Mas nesse processo de emissão de luz, muitos animais, fantásticos ou não, contam com o uso desses galeões para poder emitir. Ou seja, eles pegam a energia que está no galeão molecular e transformam numa outra energia que é a emissão de luminosidade. Na próxima aula a gente continua fazendo uma coisa super legal, que é um exercício maneiríssimo de interconversão de nutrientes. A gente vai falar um pouco de alimentação, de nutrição e vai falar também se um alimento pode se transformar em outro no nosso corpo e que grande bruxaria é essa que pode fazer, por exemplo, uma glicose se transformar numa gordura. Ou será que uma gordura pode virar glicose? Precisamos discutir sobre isso. A gente se vê na próxima aula aqui no Herbologia e Poções. Se você gostou do vídeo, aproveita, dá um like, compartilha com seus amigos da universidade para que todos possam aprender bioquímica e passar nessa disciplina maravilhosa. E também clica no sininho, que daí você recebe notificação toda vez que eu jogar aqui no YouTube um vídeo novo para você. Se inscreve no canal também, compartilha e me segue nas redes sociais. Até a próxima, gente! Tchau!